Vamos abrir então a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 22 ao verso 25. Assim diz o texto sagrado: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Obrigado ao Senhor por termos acesso à tua bendita palavra e através dela conhecermos as verdades no qual o Senhor quer que nós apliquemos a tua igreja enquanto organismo vivo. Que nós, ó Pai querido, entendamos as tuas instruções, as tuas verdades e venhamos, ó Pai querido, praticá-las, entendê-las e colocar na vida da tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto, então, no qual nós lemos, ele faz parte de um contexto onde Paulo ele vem dando a Timóteo recomendações da forma como ele deveria lidar com os pastores. Nos versos anteriores, nós vemos no verso 17 e no verso 18, onde Paulo fala a Timóteo como ele deveria reconhecer todo o bom desempenho dos líderes. No verso 19 e no verso 20, Paulo ele fala para Timóteo como ele deveria ser justo, não dando ouvidos a acusações que poderiam ser levadas a algum pastor sem que houvesse o devido fundamento. E no verso 21, Timóteo deveria ser imparcial, evitando todo tipo de favoritismo. É o que nós vemos no contexto anterior. Nesse texto, Paulo ele continua dando então recomendação a Timóteo, a forma como ele deveria lidar com os líderes, com os pastores, que aqui ele chama de presbíteros, no que diz respeito à ordenação pastoral. Vejamos o verso 22, a parte A ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que Paulo ele dá aqui para Timóteo uma recomendação em relação à ordenação, quando porventura um candidato ao pastorado fosse anunciado, fosse proposto, que ele não ordenasse essa pessoa de uma forma precipitada, que ele não fosse rápido ao fazer, que ele, em virtude da necessidade, não viesse estar ordenando alguém. Paulo então recomenda de uma forma clara: não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém, indicando a questão da ordenação pastoral. A questão da imposição das mãos, nós temos que entender que ela por si só, ela não transmite uma virtude, uma bênção, quando você o faz. O fato de nós colocarmos as mãos para alguém, isso não é uma transmissão de bênção, isso é apenas um gesto, isso é apenas algo formal, no qual você está indicando a quem você está orando, mas você não tem uma virtude, um poder, um dinamismo, uma energia, não existe uma unção que qualifica a pessoa, e você então, quando põe a mão sobre essa pessoa, você está transmitindo então a bênção pela sua imposição das mãos. Nós oramos a Deus, suplicamos ao Senhor o favor, a bênção sobre aquela pessoa, e Deus, pela sua graça, pela tua benevolência, responde as nossas orações e abençoa
a quem nós estamos intercedendo por ela. Então, a bênção, ela vem de Deus. A graça, a virtude, a manifestação da graça, da bênção de Deus, a fonte sempre é Deus. Nós não podemos ter esse conceito de que nós temos virtude em nós mesmos para abençoarmos alguém ao impormos as mãos sobre elas. Fazemos isso, mas para identificar. Estamos aqui orando por você, impondo-lhe as mãos para abençoar essa pessoa. A imposição das mãos, ela também era usada quando alguém que fora candidato ao pastorado, era imposta as mãos sobre essa pessoa, quando um comissionado ao pastorado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, por cujo motivo te lembro que despertes os dons de Deus que existem em ti, pela imposição das minhas mãos. Atos capítulo 6, verso 1, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, abençoaram aquelas pessoas, identificaram a quem eles estavam orando, ou então eram pessoas que foram comissionadas, estavam impondo as mãos sobre elas. Paulo, ele recomenda a Timóteo que em caso de ordenação, caso um candidato ao pastorado pudesse estar ali entre ele, que ele não viesse ordenar essa pessoa, impor a mão sobre essas pessoas, colocando ela como pastor de uma forma precipitada. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. A parte B do verso 22 diz: nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Normalmente, quando se lê esse texto, a parte B do verso 22, se lê ele de uma forma isolada. Então se ensina que não devemos estar participando dos pecados alheios e que nós não devemos estar compartilhando o erro do outro e nos conservar de uma forma pura. Isso é uma verdade, é uma realidade no qual nós temos que tomar cuidado. Não nos envolvermos com o pecado dos outros. Devemos olhar por nós mesmos e nos conservarmos puros. No entanto, esse texto, de acordo com o que estava na mente do apóstolo Paulo, ele deve ser lido uma frase só. O verso 22 aqui é uma frase só. A gente não pode isolar o verso 22 do seu contexto, nem do seu contexto anterior, no qual Paulo ele estava falando acerca de pastores, e nem do contexto que prossegue, que sucede. Ele também fala acerca de pastores. Então, esse verso 22, é uma frase só, e ela deve ser lida da seguinte forma: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Veja bem, no verso 20, Paulo, ele mencionou, no contexto anterior, que porventura poderia ocorrer que ali no ministério dele, algum pastor que viesse estar em pecado, e mesmo depois de ter sido repreendido, ele continuasse em pecado. Neste caso, esse pastor deveria ser repreendido publicamente. Mas como nós já falamos no sermão anterior, que isso era o último caso. Nós sabemos que, a priori, quando alguém comete pecado, nós devemos nos achegar a ele em particular. Caso essa pessoa não ouça, nós chamamos então duas pessoas para conversar com ela. E caso ele não ouça essas duas pessoas, nós então levamos para a igreja. Nós devemos fazer de tudo para preservar a pessoa, seja ele alguém que esteja na liderança ou um membro da igreja. Não devemos estar expondo a ninguém, sermos o mais zelosos possível. Então, no verso 20, houve ali um caso de um pastor que reincidiu em pecado
e não obstante ter sido repreendido, ele continuou resistindo ao pecado. Neste caso, Paulo, então, ele recomenda a Timóteo que ele deveria ser repreendido publicamente. Vejamos o verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A melhor maneira de nós evitarmos que isso ocorra, que haja esse escândalo, que haja esse pecado no qual ele deve ser repreendido, essa exposição da igreja, a melhor forma de nós evitarmos que isso ocorra é nós usarmos todo o critério no qual Paulo ele vem falando aqui a Timóteo acerca da ordenação pastoral. Nós vemos no capítulo 3 que Paulo ele mostra que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele dá ali várias recomendações para que alguém venha exercer o pastorado. Entre essas várias recomendações está ali a questão de um recém-convertido, um neófito, que ele não deveria estar assumindo o pastorado. Nós vemos no verso 6 do capítulo 3: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Chegando então agora no verso 22 do capítulo 5, Paulo ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes do pecado alheio, conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo era: caso você pule alguma etapa, caso você não venha usar os critérios no qual eu tenho mostrado a você acerca de como deve ser a ordenação, os requisitos que essa pessoa deve ter para assumir o pastorado, caso você pule alguma etapa e porventura você venha ordenar alguém de uma forma precipitada, impondo as mãos sobre ela, e caso essa pessoa venha pecar, como ocorreu aqui no verso 20, capítulo 5, verso 20, e foi necessário repreendê-lo publicamente, caso isso ocorra, você estará participando do pecado alheio. É como que você foi responsável pelo pecado dessa pessoa. Você impôs a mão precipitadamente, você ordenou alguém pulando etapas, você consagrou alguém ao pastorado sem usar os devidos critérios, e em virtude então de você pular etapas, você se precipitar, impondo as mãos sobre alguém no qual não era ainda o momento, e essa pessoa cometeu um pecado, você foi responsável, e você então participou do pecado alheio. Paulo ele está dando aqui uma exortação a Timóteo: não participes do pecado alheio. E como que Paulo não iria participar do pecado alheio? Em relação a esse pastor que porventura cometesse um pecado por ter sido ordenado fora do tempo. Você foi responsável, então não imponhas as mãos precipitadamente sobre um candidato ao pastorado, pois caso ele venha pecar, você estará participando do pecado alheio, você é responsável pela sua falha, porque você pulou etapas. Continuando então o verso 22: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Como Timóteo iria conservar-se puro? Não precipitando, não ordenando a alguém pulando etapas, não colocando alguém numa liderança no qual não era o momento, às vezes por uma questão de uma boa oratória, às vezes por uma questão do euforismo, às vezes por causa de uma necessidade, às vezes por causa de coleguismo. Coloca-se alguém numa liderança, coloca-se alguém num cargo, coloca-se alguém à frente de um determinado departamento de uma forma precipitada. Essa pessoa causa escândalo, comete um pecado, e a quem colocou ela
de uma forma precipitada, é responsável, participou do pecado alheio. Então, conserva-te a ti mesmo puro, não se precipite a colocar alguém em um cargo em momento inadequado. É o que Paulo fala aqui no verso 22. Vejamos agora o verso 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esse texto, de uma forma muito clara aqui, nós percebemos que ele está fora do contexto. Algo que estava acontecendo é o seguinte: Paulo, ele está dando recomendações a Timóteo acerca então de como ele deveria lidar com os pastores. E em meio à carta que ele estava escrevendo, ele lembrou-se da enfermidade de Timóteo. Ele lembrou-se então que Timóteo ele estava com problemas no estômago, e ele lembrou-se que Timóteo não estava dando a devida atenção à sua saúde. Então, no meio de uma escrita, no meio da conversa, ele coloca essas recomendações. Isso já aconteceu com você? Quando está conversando com alguém, alguém está conversando com você acerca de qualquer assunto, e no meio da conversa, alguém fala algo que foge ali do assunto, mas para que ela não esqueça, me lembrei, e toca então em uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele contexto, só para que ela não se esqueça, porque ela se lembrou ali na hora. Foi isso que aconteceu com Paulo, quando ele fala o verso 23, ele está fora aqui do contexto. Então ele dá essa recomendação para Timóteo, algo então particular: não bebas mais água, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho, no mundo antigo, ele era amplamente reconhecido como tendo propriedades medicinais. Ele era usado tanto para doenças físicas, como também para doenças emocionais. Provérbios, capítulo 31, o verso 6, ele diz: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Hipócrates, o pai da medicina, ele recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha fazia mal ao estômago do seu paciente. Plutarco, ele declara: o vinho é mais útil, a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Veja bem, não obstante nós termos essa recomendação do apóstolo Paulo para que Timóteo, por causa da sua enfermidade e do contexto ali do mundo antigo, que o vinho era visto como tinham alguns critérios medicinais, então temos aqui essa recomendação. No entanto, nós não podemos usar essa passagem para defender a questão do alcoolismo, ou a questão da bebida. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: esse texto não pode e nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere a cuidados medicinais e não a uma licença para beber. William Barclay, ele diz: Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um ascetismo que faz ao corpo mais mal do que bem. É bem verdade que a Bíblia ela não proíbe a questão da bebida, mas seria muito prudente da nossa parte que nós tivéssemos bom senso ao usar a bebida, em termos de termos testemunho, tanto dentro como fora da igreja. Cuidado com o uso do álcool. O verso 24 e o verso 25. Podemos ver aqui que Paulo agora ele volta ao assunto, falando acerca de como deve ser a ordenação. Ele mostra
que realmente, quando ele fala para não participar dos pecados alheios e conservar a ti mesmo puro, está dentro desse contexto da ordenação pastoral. E esse verso 23 estava fora do contexto. Ele retorna então ao seu tema, a questão da ordenação pastoral, o verso 24 e o verso 25, mostrando que Timóteo, ele deveria ter cautela, ele deveria ter bom senso, ele não deveria se precipitar ao estar colocando alguém no pastorado, ou estar ordenando alguém, estar colocando alguém no cargo. Ele retorna sobre esse assunto. No verso 24 ele diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, em alguns manifestam-se depois. É como que Paulo estivesse dizendo: cuidado, se você impor as mãos precipitadamente sobre alguém, antes que você deu tempo ao tempo, antes que você pudesse conhecer verdadeiramente esta pessoa, cuidado, porque o pecado de algumas pessoas, eles logo vai ser perceptível, e você vai reconhecer que essa pessoa, ela não estava apta para o pastorado, porque de imediato você percebeu o seu pecado. Mas haverá alguns casos em que o pecado dessa pessoa não se manifesta de imediato. Vai demorar para que você perceba o caráter ruim dessa pessoa, o caráter maldoso dessa pessoa, e você então, por ter pulado etapas, por ter se precipitado, por você ter ordenado essa pessoa de uma forma precipitada, você trouxe prejuízo para a igreja. É o que ele dá essa recomendação no verso 24. Olha, os pecados de alguns homens são manifestos. De imediato você percebe que ele não poderia ter sido ordenado, e precedendo o juízo. Mas haverá outros casos que esse pecado vai se manifestar depois. Os homens são muitas vezes diferentes do que eles apresentam ser à primeira vista. Não se baseie através da aparência para que você vote a favor de alguém assumir um cargo. Não olhe pela aparência, não julgue sem você conhecer realmente aquela pessoa. Mateus, capítulo 7, o verso 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Se veste como ovelha, tem cheiro de ovelha, ele anda como ovelha, ele aparenta ser uma ovelha, mas o tempo vai mostrar que ele é um lobo. E por você não ter dado tempo ao tempo, se precipitou e votou para que essa pessoa assumisse um cargo, os pecados dessa pessoa vai se manifestar depois. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14, o verso 15 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Veja o que diz o verso 15: não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de quem? Os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. E para que ele se transfigure em ministro da justiça, é que ele vai estar dentro de uma igreja a serviço de Satanás, porque ele é o ministro de Satanás, a serviço de Satanás, assumindo um cargo de ministro da justiça, dentro então de uma igreja. No final do verso 15 é: o fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo, ele recomenda então aqui a Timóteo, dando continuidade ao que ele estava falando sobre não se precipitar ao ordenar alguém. Não participe do pecado dessa pessoa, você vai se tornar responsável pelo fato
de você ordenar de uma forma precipitada. Conheça, caminhe, veja realmente essa pessoa. Os pecados de alguns você manifesta de imediato, os outros não, vai demorar. Cuidado ao colocar alguém em determinado cargo. Samuel, quando ele foi à casa de Jessé, para ele buscar um sucessor para Saul, o texto diz que a aparência o enganou. 1 Samuel capítulo 16, do verso 6 ao 7 diz: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da tua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Portanto, é necessário algum tempo para se descobrir a verdade a respeito de qualquer candidato ao pastorado, candidato à liderança, candidato a assumir algum cargo. Que possamos olhar para essa recomendação aqui de Paulo no verso 24. Os pecados de alguns homens são manifestos de imediato, precedendo o juízo. Em alguns casos, eles vão se manifestar depois. Os pecados de outras pessoas vão se manifestar posteriormente, e eles não são vistos de imediato. E haverá alguns casos que nós precisaremos de oração, de discernimento, porque nem mesmo a aparência vai fazer com que nós possamos reconhecer que essa pessoa, ela é um bom candidato ou não. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, do verso 27 ao verso 30, acerca do joio que ele cresce junto com o trigo. A pergunta é: poderia se arrancar aqui o joio? E o Senhor ele nos mostra que não. Essa não é função da igreja, tirar o joio. Quem vai fazer isso serão os anjos, e nós muitas vezes iremos conviver com o joio dentro da igreja. Mateus capítulo 13, do 27 ao 30. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. Foi o próprio diabo, Satanás, quem fez isso, que colocou o joio junto ali do trigo, no meio da igreja. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. É o Senhor que no dia do juízo que vai mostrar quem é o joio e quem é o trigo. Não cabe a nós. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, temos que ter prudência, darmos tempo ao tempo, no que diz respeito a não impormos de uma forma precipitada as mãos sobre alguém que almeja o pastorado, ou alguém que almeja algum tipo de cargo. O verso 25, Paulo, ele fala a mesma questão, mas agora de uma forma positiva. Ele fala no verso 24 de forma negativa, agora no verso 25 de uma forma positiva. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Por vezes, nós hoje fazemos um juízo precipitado de alguém e não damos a oportunidade dela crescer, dela desenvolver, ou dela mostrar as suas boas obras, e colocamos um juízo já impedindo que essa pessoa cresça, que ela se desenvolva, porque de imediato ela não produziu os frutos, ou de imediato ela não fez as suas obras.
dê oportunidade também. Algumas pessoas, logo você vai ver as suas boas obras, vai ver ela assumindo algumas responsabilidades, vai ver o empenho e o desempenho dela dentro do corpo de Cristo. Outras pessoas, ela vai ter a mesma conversão genuína, salva no Senhor Jesus Cristo, mas o seu desempenho vai ser um pouco mais vagaroso, e aos poucos ela vai mostrar as suas boas obras, e aí a oportunidade vai ser dada a ela. Não condene também alguém por não ser uma pessoa que produz boas obras de imediato. Dê tempo, e ela vai manifestar realmente o caráter de Cristo de acordo com o seu desenvolvimento. Assim mesmo, verso 25, assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as quais são de outra maneira, não podem ocultar-se. Não, ela não vai deixar de mostrar o fruto. O Espírito Santo que habita nela vai fazer com que ela produza os frutos, as boas obras, e isso não vai deixar de ocultar-se. É o princípio do iceberg, né? Onde 9/10 de uma pessoa ficam escondidas debaixo da água, e você não consegue perceber totalmente qual é a qualidade, o caráter dessa pessoa. Então o tempo vai realmente se mostrar, e você vai ver que o fato dela não produzir boas obras de imediato, não é que ela não era um bom cristão, é que o tempo dela era outro. E outras pessoas que porventura produziu boas obras de imediata, e você se precipitou em colocar ela no cargo, e o tempo mostrou que não devia ter feito isso, e ela causou então escândalo. Timóteo tinha que dar tempo ao tempo, para que pudesse fazer uma avaliação precisa do caráter das pessoas com que ele estivesse intencionando ordenar. John Stott, comentando esse texto, ele diz: aqueles que têm uma personalidade atraente, com frequência escondem fraquezas, ao passo que pessoas que não são atraentes à primeira vista, muitas vezes têm pontos fortes escondidos. Timóteo tinha de aprender a discernir entre o que se vê e o que se não vê, entre o que está à superfície e o que está escondido, entre o que é aparente e o que é realidade. Essa é a recomendação que Paulo dá a Timóteo em relação aos candidatos a uma possibilidade de assumir o cargo de pastor, a ordenação. Mas podemos ver isso não somente a alguém que quer assumir o pastorado, mas alguém que possa assumir cargos. Nós temos como sistema de governo da nossa igreja o governo congregacional, onde é através da nossa assembleia que nós escolhemos aqueles que podem assumir então cargos. Estamos prestes aí no final do ano e teremos então uma assembleia na nossa igreja e pessoas irão assumir cargos, e a escolha é feita pela igreja. Não se precipite ordenando, colocando alguém no cargo de uma forma precipitada. Caso essa pessoa cometa escândalo, você vai estar participando do erro dela, vai ser convivente, responsável pelo erro dela. É de uma certa forma, por causa da aparência, você não dar oportunidade a alguém, e essa pessoa, ela iria produzir frutos, só não era aparente, e você então não deu oportunidade. Ore, busque o discernimento, peça que Deus te oriente, para que ao escolhermos, o façamos na orientação do Espírito Santo. Para concluir então, o que nós aprendemos aqui, que esse critério pode ser usado por todos que são liderados dentro dos nossos departamentos e as pessoas a quem nós comandamos. Primeiro, temos que ter cautela, não tome decisões precipitadas. Segundo, discernimento, veja além do que é aparente,
preste atenção, e muita atenção, nas entrelinhas. Às vezes alguém mostra algo para você nas entrelinhas, numa conversa informal, num comportamento indevido. As entrelinhas denunciam também muitas coisas. Seja criterioso, não faça nada através do seu coração, da sua emoção, da aparência. Ore e peça a Deus a orientação. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos orienta acerca de como nós devemos lidar com as pessoas que supostamente possam estar assumindo cargos, aquelas pessoas no qual nós lideramos, que nós não venhamos nos precipitar, e que nós também não venhamos fechar as portas àqueles que são vagarosos no seu crescimento e demonstrar as suas boas obras. Senhor, que tenhamos o discernimento do Senhor. A tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Suplicamos ao Senhor essa sabedoria do alto, esse discernimento, para usarmos de critério influenciado pelo teu Espírito, a nós colocarmos alguém em algum cargo. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém.